bem com vocês? Eu sou Estela Nelly e esse daqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai aprender a como utilizar o método da seção para descobrir as cargas internas em um ponto específico de um membro, ou seja, descobrir a força normal, a força cortante e o momento fletor em um ponto específico de uma viga, por exemplo. E também a como expressar esses resultados em um método gráfico. Então, se você é novo por aqui, aproveite já para se inscrever no nosso canal e deixe seu like também no vídeo se você gostou, assim me ajuda a divulgar bastante o vídeo e levar para mais pessoas também. E bora começar a nossa aula de hoje! Então, vamos lá falar sobre a força normal, cortante e momento fletor. Que vamos falar um pouquinho sobre as vigas. As vigas são barras longas e retas com seção transversal constante, classificadas conforme elas são apoiadas. A gente já viu um pouquinho sobre as vigas em uma outra aula, vou deixar o link aqui para vocês. E aí você pode ver com mais detalhes. Mas aqui a gente tem alguns exemplos de algumas vigas. Então, uma viga simplesmente apoiada e uma viga em balanço. Então, perceba que de um lado ela está engastada e elas são muito utilizadas para suportar uma plataforma de uma ponte, o piso de um edifício, entre outros. Se quisermos projetar um membro estrutural ou mecânico, precisamos conhecer as cargas que atuam dentro desse membro, a fim de que o material possa resistir a elas. As cargas internas, elas podem ser determinadas usando o método das seções. Então, devido à aplicação dos carregamentos, as vigas elas são capazes de desenvolver uma força normal, decididamente interna e momento fletor. Em geral, vai variar de ponto para ponto ao longo do seu eixo. Um exemplo é a nossa viga aqui em balanço da figura. Então, ela está engastada em um ponto e observe que se as cargas internas que atuam sobre a seção transversal no ponto B, esse ponto aqui, tiverem de ser determinadas, temos de passar uma seção imaginária, conforme a nossa figura aqui, seção AA, perpendicular ao eixo da viga pelo ponto B e depois separar a viga em dois segmentos, conforme a nossa ilustração aqui. Dessa forma, as cargas internas que atuam no ponto B serão expostas e se tornarão externas ao DCL de cada segmento. Então, por exemplo, separamos aqui a nossa viga em dois segmentos. Temos o segmento A e o segmento B. Então, observe que temos aqui uma componente normal, uma cisalhante e o nosso momento fletor. Então, observe que teremos NB, que vai ser a nossa normal, ou seja, ela é perpendicular ao nosso segmento NB. Teremos também VB, que é a nossa cortante, ela é tangente ao nosso segmento. E teremos também MB, que é o nosso momento fletor. Então, as nossas componentes de força, elas vão impedir a translação relativa entre os dois segmentos e o momento a rotação relativa. Dessa forma, vamos poder determinar cada uma delas pelas equações de equilíbrio. Temos que nos atentar também à nossa convenção de sinal. Então, a força normal, ela vai ser sempre considerada positiva se criar uma tração no nosso membro. Então, observe aqui na figura que está tracionando o nosso membro. Então, aqui ela é uma normal positiva. A nossa cisalhante, ela vai ser positiva se o segmento de viga sobre o qual atua girar no sentido horário. Então, observe aqui que a nossa cortante positiva, ela vai girar no sentido horário. E o nosso momento fletor será positivo quando curvar o segmento no qual ele atua de maneira côncava para cima. Observe aqui que o nosso momento, ele está curvando o nosso segmento de uma maneira côncava. Então, ele é considerado positivo. E contrário a isso, as cargas serão negativas, certo? Vamos fazer exemplos que fica bem mais fácil da gente entender, né? Então, observe o exemplo abaixo. Determine a força normal, a cortante e o momento fletor que atuam logo à esquerda, ponto B, e à direita, ponto C, da força de 6 kN sobre a viga da figura abaixo. Então, observe a nossa viga aqui. A gente tem uma carga entre os pontos B e C
de 6 kN, temos o nosso momento e temos as nossas condições de contorno na nossa viga. Inicialmente, temos que esboçar o nosso DCL para compreender melhor o nosso exercício. No nosso ponto A, vamos ter uma restrição, então, em AY, então ele não pode transladar em Y. No ponto D, vamos ter uma restrição em DY, então não pode transladar em Y. E vamos ter uma restrição em DX, ele não pode transladar em X. O nosso sistema de coordenadas vai ser XY, sendo X positivo para a direita e Y positivo para cima. Então, esboçado nosso DCL, pelas equações de equilíbrio vem. Então, somatória de forças em X tem que ser igual a zero, considerando esse sentido o positivo. Em Y, vamos ter apenas dx. Então, dx é igual a zero. Somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Em Y, vamos ter AY, DY e a nossa carga de 6 kN. Então, AY menos 6 kN mais DY igual a zero. Como temos duas incógnitas, AY e DY, vamos reservar a nossa equação. Agora vamos fazer o momento em A. Fixando o ponto A, vamos ter a nossa carga de 6 kN vezes 3 metros, que é a nossa distância aqui. O próximo, dy vezes a distância até o ponto A, mais 9 kN por metro, que é o nosso momento que ele já tinha dado aqui. Então, considerando como negativo o sentido horário, somatória de momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Vamos ter 6 kN vezes 3 metros, 6 kN porque essa carga vai girar uma rotação no sentido negativo dessa viga, mais dy vezes 9 metros, porque dy gera uma rotação no sentido positivo, mais 9 kN por metro igual a zero. Portanto, vamos encontrar que o nosso dy é 1 kN. Substituindo dy na nossa equação 2, vamos ter que AY menos 6 kN mais 1 kN, que é dy, tem que ser igual a zero. Portanto, o nosso AY vai ser igual a 5 kN. Então, encontramos os nossos valores das nossas reações nos apoios. A partir disso, podemos então seguir para o próximo passo. Então, agora podemos traçar uma seção imaginária pelo membro. Então, essa seção vai ser aqui, ou seja, perpendicular ao seu eixo, no ponto onde as cargas internas devem ser determinadas, conforme o nosso exercício nos deu. Então, uma seção AA. Então, a gente aqui vai ter dois segmentos, esse segmento e esse segmento aqui. E aí a gente precisa esboçar o DCL desses dois segmentos. Então, nesse primeiro segmento, que é o segmento da esquerda, a gente vai ter a nossa força normal, NB. Vamos ter a nossa cortante, VB. E vamos ter também o nosso momento MB. Como a diferença entre os pontos B e C é pequena, tipo, quase nada, a gente vai ter, então, o segmento AC. Então, aqui a gente vai ter a carga praticamente no ponto C, né, entre B e C, de 6 kN. Vamos ter a nossa normal, NC. Vamos ter a nossa cortante, VC. E vamos ter o nosso momento, MC. E aí, a gente precisa calcular, então, essas forças e os momentos nos segmentos. Vou chamar esse segmento de segmento AB e esse de segmento AC. Então, para o segmento AB, vamos ter a nossa somatória de forças em X igual a zero. Em X, a gente vai ter aqui somente a força normal. Então, a nossa normal, NB, vai ser igual a zero. Em Y, vamos ter somatória de forças em Y igual a zero. Vamos ter AY menos VB igual a zero. Então, AY a gente já descobriu que era 5 kN e a gente só quer descobrir então a nossa cisalhante. Portanto, a gente vai ter que AY é 5 kN, portanto, VB vai ser igual a 5 kN. E agora a gente quer descobrir o nosso momento em B, que é
igual a zero. Para o nosso momento, a gente vai ter, então, AY vezes 3 metros, que é a distância do ponto A até o ponto B, mais o nosso momento aqui, que está no sentido positivo. Então, vamos ter menos AY vezes 3 metros, mais MB igual a zero. A Y a gente já sabe que é 5 kN, portanto, o nosso MB é igual a 15 kN por metro. Agora, vamos calcular para o segmento AC. Então, mesma coisa, somatória de forças em X tem que ser igual a zero. Em X, a gente só vai ter NC, portanto, NC vai ser igual a zero. Em Y, vamos ter, então, somatória de forças em Y igual a zero. Aqui eu esqueci da nossa condição de contorno. Em Y, então, a gente vai ter a Y, que é 5 kN, 6 kN, que é da nossa carga, e a nossa cisalhante aqui. Portanto, vamos ter, então, 5 kN menos 6 kN menos VC. Logo, VC vai ser menos 1 kN. A carga negativa significa que a nossa cisalhante, então, está no sentido incorreto, ou seja, ela vai ser adotada para cima. Então, agora só faltou o nosso momento. No momento, a gente vai ter a nossa reação de 5 kN vezes a distância do ponto A até o ponto C, que é 3 metros, e o nosso momento MC. Então, somatória de momentos no ponto C tem que ser igual a zero. Logo, 5 kN vezes 3 metros mais MC é igual a zero. Logo, menos 5 kN vezes 3 metros mais MC tem que ser igual a zero. Portanto, vamos ter, então, que MC é igual a 15 kN. Então, aqui a gente conseguiu determinar os nossos momentos e as nossas forças para cada um dos nossos segmentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os diagramas de força cortante e momento fletor. Os diagramas de força cortante e momento fletor para uma viga, eles oferecem descrições gráficas de como esses carregamentos internos vão variar no decorrer do vão da viga. Então a gente utiliza o método das seções para determinar essas variações. Porém, nesse caso, é necessário seccionar a viga a uma distância arbitrária x e depois aplicar as equações de equilíbrio ao segmento da extremidade, tendo o comprimento x. Logo, a gente consegue obter V e M, que é ali, no caso, a nossa força cortante, o nosso momento fletor, em função de x. É praticamente a mesma coisa que a gente fez no nosso exemplo anterior, só que agora a gente vai fazer em função de x, em função de uma distância x. Então, bora lá para esse exemplo. Esboça o diagrama da força cortante e momento fletor da seguinte figura. Então, aqui a gente vai ter a nossa viga, a distância entre os pontos aqui, as nossas condições de contorno é 4 metros. Temos uma carga distribuída de 3 kN por metro. E temos aqui as nossas restrições, vou chamar de ponto A e ponto B. Então, o primeiro passo, como vocês já sabem, é sempre esboçar o nosso DCL. Aqui no caso, a gente já tem praticamente esboçado. Eu só vou adicionar, então, aqui o nosso ponto A, o nosso ponto B e aqui as nossas restrições. Então aqui vamos ter uma restrição de AY e uma restrição de AX e aqui vamos ter apenas uma restrição. O nosso segundo passo, então, é determinar as reações dos apoios. Portanto, somatória de forças em X vai ser apenas AX igual a zero, que é o nosso ponto aqui A, nossa restrição. Somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Em Y a gente vai ter a nossa restrição AY, BY e a nossa carga aqui de 3 kN por metro distribuída. Então vamos ter AY mais BY menos 3 kN por metro vezes 4 metros. Tudo isso igual a zero. Temos duas incógnitas, então vou deixar a nossa equação reservada aqui para a gente resolver depois substituindo algum valor. E vou fazer então o momento, somatória de momentos no ponto A. Lembrando então que a gente tem uma carga distribuída, e aí para a gente achar
a nossa carga aqui concentrada, a gente tem que fazer essa carga de menos 3 kN por metro. Isso porque ela é uma carga que está nesse sentido, então ela vai fazer uma rotação negativa, no sentido negativo, em relação ao nosso ponto A, vezes 4 metros, que é a distância a qual ela está distribuída, vezes 2 metros, que é a nossa distância ali até o meio. Depois ainda vamos ter BY. Então, a nossa distância do ponto A até o ponto B é 4 metros. E aí ela vai rotacionar no sentido positivo. Por isso, o sinal positivo. BY vezes 4 metros igual a zero. Resolvendo toda essa equaçãozinha, a gente vai ter então que BY vai ser igual a 6 kN. Substituindo então o nosso BY na equação 2, a gente vai ter a Y vai ser igual a 6 kN também. Agora sim, a gente pode tentar resolver e encontrar ali as nossas forças cortante e o nosso momento fletor. Então, se você se lembra, o nosso próximo passo é esboçar novamente o nosso DCL. Então, coloquei aqui a nossa carga de 12 kN. Então, agora o nosso próximo passo é seccionar a nossa viga no nosso ponto. Então, a gente vai seccionar aqui, então, nossa seção AA, a uma distância arbitrária X. Dessa forma, a gente vai esboçar o DCL do lado esquerdo. Então, aqui no nosso ponto A, uma distância arbitrária X, vamos ter a nossa cortante, a nossa normal e o nosso momento. Você se lembra da convenção de sinais que a gente falou anteriormente? A gente vai adotar aqui. E vamos ter aqui a nossa carga de 3x. Por quê 3x? Porque é 3 kN por metro. A gente não sabe quantos metros a gente tem nessa distância X. Então, 3x. E a gente vai posicionar essa carga a uma distância de x sobre 2. Ou seja, ela vai estar no meio dessa distância arbitrária X que a gente adotou. Dessa forma, a gente volta lá para as nossas equações de equilíbrio para determinar os valores em função de X. Aqui, no caso, eu representei a normal, para vocês terem essa noção de que tem ali a força normal. Mas para o nosso gráfico a gente não vai utilizar, então eu vou até tirar ela daqui. Então a gente vai fazer somente a somatória de forças em Y igual a zero. Então em Y a gente vai ter 6 kN menos 3x kN menos a nossa cisalhante. Então 6 kN menos 3x kN menos V igual a zero. Então a nossa cortante vai ser igual à nossa equação menos 3x mais 6 kN. Ou seja, é uma equação de primeiro grau. E aí, pela somatória de momentos, vamos ter que tem que ser igual a zero. Vamos se dizer que aqui é o nosso ponto B, para a gente adotar aqui como referência. Então, a gente vai ter 6 kN no sentido negativo, vezes x, que é a nossa distância, mais 3x kN, vezes x sobre 2, que é a nossa distância, e depois o nosso momento. Então, substituindo na nossa equação, ficaria menos 6 kN vezes x mais 3x kN vezes x sobre 2 mais o nosso momento, que tem que ser igual a zero. Então, o nosso momento vai ser igual a menos 1,5x ao quadrado mais 6x kN metro. Ou seja, é uma equação do segundo grau. Então, na primeira equação, a gente já sabe que vamos ter um gráfico de equação de primeiro grau, que vai ser dessa forma aqui. E no segundo, a gente já sabe que vai ser uma equação do segundo grau. Um gráfico de equação do segundo grau, que vai ter essa carinha aqui, com a concavidade voltada para baixo. Então, o nosso diagrama de força cortante vai ser representado dessa forma. Aqui a gente vai ter a nossa cortante em quilonewtons, e aqui a gente vai ter uma distância x. Então, para o ponto zero, se a gente substituir zero nessa equação aqui, a gente vai encontrar que a nossa
cortante, ela é 6 kN. Então, aqui vai ser 6 kN. Se a gente substituir 2 metros nesse valor de X, a gente vai encontrar que a nossa carga ela vai ser 0. E depois, no valor de 4 metros, se a gente substituir, então, X igual a 4, a gente vai obter o valor de menos 6. Então, o nosso gráfico de força cortante vai ter essa carinha aqui. Agora a gente vai fazer o diagrama de momento fletor. A nossa equação ela é dada por menos 1,5x ao quadrado mais 6x. Esse valor de x, ele representa o ponto na viga onde ocorre o momento máximo. Aqui, então, ele vai seguir a mesma lógica, x em metros, e aqui o nosso momento em quilonewton-metro. Se a gente, então, substituir x igual a 0, a gente vai, então, obter o momento igual a 0. Se a gente substituir x igual a 2, a gente vai obter o momento igual a 6 kN/metro. Então, seria um ponto mais ou menos aqui. E se a gente substituir x igual a 4, a gente vai obter um momento igual a 0 novamente. Então, o nosso diagrama vai ter essa carinha, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O nosso próximo exemplo também é esboçar o diagrama de força cortante e momento fletor da seguinte figura. Observe que a nossa viga aqui ela está engastada. Temos a distância dela de 3 metros no total e temos uma carga distribuída de 2 kN/metro. Então, aqui vamos esboçar, que é o nosso primeiro passo, esboçar o nosso DCL. E como ela é engastada, a gente sabe que aqui no nosso ponto A, ela tem restrição em AY, AX, e a gente vai ter um momento aqui. Então, o nosso segundo passo é calcular as reações nos apoios. Somatória de forças em X igual a 0. Em X a gente só tem AX, então AX é igual a 0. Em Y a gente vai ter somatória de forças em Y igual a 0. Então, a gente vai ter AY menos 2 kN/metro vezes 3 metros dividido por 2. Então, a gente vai encontrar que AY é igual a 3 kN. E o nosso momento, considerando o sentido horário como negativo, somatória de momentos tem que ser igual a 0. No ponto B aqui, que a gente vai falar que é esse aqui. Então, tendo como referência o nosso ponto B, a gente vai ter AY rotacionando no sentido negativo, vezes a distância de 3 metros. Vamos ter o nosso momento e vamos ter a nossa carga aqui. Se a gente for adotar como uma carga concentrada, a gente vai ter, então, a distância de 2/3 de 3 metros e uma carga X quilonewtons, que vai rotacionar no sentido positivo. Então, a gente vai ter menos Fy vezes 3 metros, mais o nosso momento, mais 2 kN/metro vezes 3 metros, dividido por 2, vezes 3, vezes 2/3. Dessa forma, a gente vai ter que o momento vai ser igual a 6 kN/metro. Encontramos ali todas as nossas reações. A gente já pode, então, partir para a nossa próxima etapa. A nossa próxima etapa, então, é calcular a cortante e o momento fletor. Então, a gente vai esboçar o nosso DCL novamente. Então, a gente precisa seccionar a nossa viga em um ponto arbitrário. Então, a gente vai escolher aqui um ponto arbitrário, que vai ser a nossa seção AA. Então, a gente precisa esboçar o DCL do segmento. Então, a gente vai ter aqui o nosso momento, que a gente descobriu de 6 kN/metro. Vai ter aqui a nossa reação de 3 kN. Aqui a gente vai ter uma distância X. E aqui a gente vai ter a nossa carga de meio vezes 2/3 de X. E aqui a gente vai ter a distância dessa carga até
um ponto arbitrário aqui B. E aqui é uma distância de 1/3 de x. Vamos ter, então, a nossa cortante e o nosso momento. Então, agora a gente já pode partir para as nossas equações de equilíbrio. Então, a gente vai ter 3 kN menos meio vezes 2/3 x vezes x menos V igual a 0. Dessa forma, V, que é a nossa cortante, vai ser igual a 3 menos 1/3 de x ao quadrado quilonewtons. E o nosso momento vai ser igual a 6 quilonewtons metro positivo. Então, a gente vai ter 6 quilonewtons metros positivo, que está nesse sentido aqui. Depois, 3 quilonewtons girando nesse sentido, então negativo. Depois vamos ter todo esse valor aqui vezes 1/3 de x, e aí vamos ter ele no sentido, rotacionando, né, no sentido positivo, e depois mais o nosso momento aqui. Dessa forma, então, a gente vai ter 6 quilonewtons metro menos 3 quilonewtons vezes x, mais meio de 2/3 de x vezes 1/3 de x, mais o momento. Então, o nosso momento vai ser igual a menos 6 mais 3x menos 1/9 x ao cubo, quilonewton. Então, agora a gente já pode esboçar o nosso diagrama, tanto da cortante quanto do momento. Então, para a cortante, vamos ter a cortante aqui em cima, variando em x, e a nossa cortante é igual a 3 menos 1/3 de x ao quadrado. Então, para x igual a 0, a gente vai ter que a nossa cortante é igual a 3. E para x igual a 3, a gente vai ter a nossa cortante igual a 0. Então, vamos ter um gráfico mais ou menos dessa forma. E aí, para o nosso momento, a nossa equação é menos 6 mais 3x menos 1/9 x ao cubo. Então, substituindo x igual a 0, a gente vai obter o momento de menos 6. E x igual a 3, a gente vai obter um momento de 0. Então, dessa forma, a gente vai obter um gráfico bem parecido com esse. E olha só, pessoal, quanta coisa legal você aprendeu na aula de hoje. Aprendeu a esboçar os diagramas de força cortante e momento fletor, a calcular essas forças, força normal, cesariante e de momento. E também, se você não sabia, aprendeu a calcular as reações dos apoios e por aí vai. Muita coisa bacana, né? Se você gostou, aproveite para deixar o seu like aqui no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também, que eu sempre respondo vocês. Olha só que novidade bacana! Eu criei uma sala de aula, então eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. Você vai poder entrar lá, ter acesso ao conteúdo dessa aula, e eu vou deixar uma lista de exercício para você, para que você possa resolver. E se você tiver dúvida, é só você deixar lá no comentário que eu vou poder estar auxiliando vocês também. É uma novidade que começa a partir de hoje. Eu espero muito que dê certo, que vocês gostem. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que você acesse esses vídeos e estude por eles também, que ajuda bastante. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!